E o nosso próximo método de upscale é o nosso querido Tiled Diffusion, que a gente vai fazer a instalação agora. Manager, Custom Nodes, procura Tiled Diffusion. E é esse daqui, ó, Tiled Diffusion e VAE for ConfUI. Instalou, resetou, esperou, e é isso aí. Aí agora a gente vai fazer a montagem aqui do nosso querido workflow aqui, com essa parte agora, né, do nosso Tiled Diffusion. Primeiro de tudo, a gente vai precisar de um Key Sampler. Então ele funciona por meio do Key Sampler comum aqui que a gente tem no nosso ConfUI. Depois disso, a gente vai precisar do nosso checkpoint. Então eu já vou pegar aqui do nosso Ultimate SD, tá? Porque ele vai funcionar de maneira bem parecida, tá? Então vamos pegar aqui Load Checkpoint. Também vou pegar o LoRa e os nossos prompts. Ctrl C e aqui o Ctrl V. E eu vou pegar agora essa parte aqui do nosso Tiled Diffusion. E agora eu vou pegar aqui o Ultimate SD e vou desligar, tá? Até porque o set e get, eles vão ter valores ali aproximados, né? Porque eles vão ligar junto ali no próprio checkpoint. Então eu já vou deixar eles ali desligados para eles não se confundirem. O nosso model conectamos aqui. E agora entra uma partezinha que é nova. Por quê? A gente precisa de colocar as partes de Tiled VAE. Então, tanto o encode como o decode, eles precisam ser do Tiled. Então, a gente clica aqui, Tiled, VAE, decode, que entra depois do nosso Key Sampler. E o Tiled VAE encode, que entra antes aqui. Prompt positivo, prompt negativo. E agora a gente precisa dos nossos pixels, que vão entrar aqui no nosso encode. E antes da gente pegar a nossa imagem aqui e conectar diretamente, ela precisa passar pelo upscale. Lembra que lá no Ultimate SD ele mesmo faz essa função? Aqui a gente precisa de um node para fazer isso. E se você já tiver o config instalado aí, a gente só precisa pegar o nosso CR upscale image. E aqui a gente conecta aqui. E agora a gente precisa colocar o nosso get image aqui. Conectamos aqui. Get image. Conectou. Então a gente já tem os nossos LoRa's carregados aqui. Temos também os nossos pedaços de prompts, que são apenas a descrição de como a imagem será representada, com a qualidade dela. E antes da gente continuar, a gente precisa também do Tiled Diffusion. Afinal de contas, é ele que vai fazer toda a mágica aqui. Então, carreguemos o nosso Tiled Diffusion. E nele a gente precisa colocar o modelo conectado antes do Key Sampler. E agora a gente pega aqui do nosso LoRa e conectamos aqui. Então, o básico dele é isso, tá? Agora a gente vai configurar para ficar de acordo com o nosso checkpoint. DPM 2M, os steps 35, CFG de 7 e o scheduler, o Keras. Se a gente for usar o Fast Encode, a gente precisa do Color Fix, mas ele diminui bastante a nossa qualidade. Então, vamos desabilitar. O método vai ser o melhor, que é o Mixture of Diffusers, que está aqui. E agora a gente precisa do nosso Get VAE. E como é o segundo, né, ele vem com esse underline 0. Então eu já vou conectar aqui e fazer a correção também, porque aqui no Get Image eu coloquei apenas o image. E aqui eu preciso colocar o Get Image 0. Porque o Get Image sem nada é o Get Image daqui de cima. E mesmo que ele esteja ali com um bypass, ele pode acabar se referenciando a ele. E quando for puxar o Get Image, como ele está com bypass, ele não vai puxar direito e vai dar erro. Então, nossa imagem já está aqui. Coloquemos aqui atrás. Conferindo aqui que ele está com Get Image underline 0 e o set VAE underline 0. Tudo certo aqui. Tem que pegar também meu VAE e puxar para cá. Diminuir. Coloquei aqui. E ok. O nosso upscale vai ser inicialmente de 2. O upscale model a gente vai utilizar o 4x Ultra Sharp.
E agora entra o denoise. O denoise, vamos começar com ponto 5. E agora a gente pega a nossa imagem, Save Image, e vamos fazer o Image Compare também. Imagem A. Depois a gente pega um Get Node. Imagem 0. E o Tiled VA Decode eu vou desabilitar também, para que possamos ficar com uma qualidade melhor. Nossa imagem inicial será essa, a mesma que a gente utilizou com a primeira step aqui do nosso Ultimate SD Upscaler. Então você pode ver, né, essa imagem bem borradinha, né, tem bastante coisa que não dá para definir, por exemplo, os carros ali bem borrados. E agora a gente vai fazer o primeiro upscale logo para essa imagem aqui, tá bom? LoRa's são aqueles mesmos do Ultimate SD Upscale. E a gente já faz a nossa primeira geração. E finalizamos aqui agora nosso primeiro upscale. E, claro, nós temos aqui agora uma imagem bem mais definida, com muito mais detalhes, né? E também com a dimensão maior. Então a gente foi para 1024 agora, por 1024. E bastante coisa mudou, olha só. Esse morro aqui atrás acabou virando umas árvores, né? E um sol apareceu também lá no fundo. Mas as vegetações, elas ficaram muito melhores, né? Olha só. Aqui na lateral também, a gente ganhou muito mais definição. O nosso carro ali ganhou agora uma definição. Não é mais um borrão, né? Que era inicialmente. E em questão de qualidade, né? Ficou bem melhor. Nosso prédio aqui também, né? Ficou bem legal. Mas a gente perdeu um pouco aqui na questão de fidelidade aos nossos elementos originais, né? Então, para a gente fazer, né, essa fidelidade vir à tona aqui, nós precisamos de um elemento que você já sabe, né? O nosso ControlNet. Então, a gente vai pegar essa parte aqui do nosso workflow para dar espaço para o nosso ControlNet. Então, para eu não precisar carregar tudo novamente, a gente vai pegar aqui nossos ControlNets do Ultimate SD, vai jogar aqui para baixo e já vamos começar a utilizá-los nessa parte do workflow. Então já selecionemos todos eles aqui, Ctrl C, Ctrl V, tirar do bypass também, né? E agora eu pego aqui todos os meus gets que estão aqui embaixo, né? E vou colocar o correto, né? Que é o underline 0, referenciando-se sempre aos sets que estão aqui em cima. Só colocar na setinha do lado, que a gente já vai para a opção correta. Tudo escondidinho aqui, agora é só a gente dar um pouquinho de espaço aqui no nosso workflow. Seleciono todos esses nodes aqui, com Shift eu arrasto para a esquerda. E agora vou encaixar ali a parte de ControlNets, tá? Então pego o meu prompt positivo, ligo aqui com essa parte positiva do ControlNet, negativo com negativo. Eles já estão interligados, então não preciso mexer ali. E agora a saída, positivo com negativo. O Tile de filme já está no lugar certinho, tá? Seleciono esses aqui de baixo e trago aqui para trás, só para ele ficar mais organizadinho. Agora é só dar uma organização aqui. E só passar aqui nas configurações, você está vendo que os ControlNets, por exemplo, eles foram praticamente a mesma coisa que a gente fez ali no último upscale do Ultimate SD Upscale, né? As partes ali, tanto do Tile Diffusion como o Tile VAE, eles estão iguais ao que a gente utiliza, né? Ou que vem realmente quando a gente faz o carregamento deles. E a gente só pode fazer mais uma geração aqui para fazermos o nosso ControlNet funcionar e agora realmente guiar a nossa imagem. E finalizou aqui, esse é o nosso antigo, e agora o novo com o ControlNet, né? Aquela é a primeira imagem, né? Sem
upscale nenhum, e essa já é com upscale mais CtrlNet, né? Então olha só como ficou legal. Muita coisa foi guiada aqui pelo Line Art, né? Que funciona muito bem para esse caso, né? Colocando ali os contornos dos elementos e tudo mais. Começando, né, do zero e finalizando lá no 60%. O Tile Diffusion, ele começou também no zero, terminou lá em 50% e todos com a potência máxima. E o restante das configurações do jeito que vem aqui, Tile Diffusion, Tile VAI. A gente só desabilitamos aqui o Fast Encode e também o Color Fix, né? E no Tile Diffusion a mesma coisa. São as configurações básicas que vem quando a gente faz o carregamento dele. E já nos deu um resultado muito bacana e fiel, que era a nossa imagem anterior, tá? Agora eu já carreguei a nossa nova imagem que a gente fez, né? De 1024 por 1024 e vamos usá-la para fazer mais um upscale, tá? Vamos manter todas as configurações aqui, tanto de LoRa, não vamos mudar nada aqui também no nosso prompt. E tudo certo para a gente continuar fazendo o nosso upscale. E agora a gente vai mirar lá em 2048 por 2048. E finalizamos aqui mais um upscale, tá? Agora a gente está com a imagem aqui em 2048, né? Então a gente já ganhou bem mais definição em muitas coisas, né? Vegetação aqui em cima tá legal, ó, as árvores aqui. Ficou bem legal. E a partir do momento que a gente acertou ali, né, o que a gente quer e tal, como definição ali bacana, aí a gente já pode começar a baixar o nosso denoise, tá? Então, a gente vai fazer mais um upscale, né? Então, a gente vai pegar agora, baixar ali para 0.35, até 0.25 também já é bacana. Vamos colocar 0.35, ele ainda vai criar mais alguns detalhes. E o restante continua do mesmo, beleza? Então, eu vou carregar agora a minha imagem que foi gerada por último. Então, ela já está aqui carregadinha. E bora fazer o último upscale aqui. Meu amigo, minha amiga, fazer o upscale agora de 2048 para 4096 não está sendo uma tarefa fácil porque está dando sem memória. Então eu vou fazer o seguinte. Nosso Rescale Factor vai ficar em 1.5, então a gente vai chegar ali perto de 3000 pixels, né? Vai nos dar uma imagem bacana, com mais detalhes, tá? A gente só fez aqui um ajuste no nosso denoise de 0.35 e eu vou colocar a nossa última imagem, tá? Que tem 2048, para fazer esse upscale. E agora que você vai saber até onde você vai poder ir com o seu hardware. Eu estou com uma RTX 3060 de 12 GB e o meu limite foi esse, foi de chegar até os 4K. Então eu não consigo fazer uma geração agora de 4K pelo Tile Diffusion. Até porque agora a gente está falando de 4096 pixels por 4096 pixels. Isso no total, multiplicando, dá 16 milhões de pixels. Então é uma geração muito grande. Eu conseguiria chegar nos 4K se eu tivesse um aspect ratio diferente, onde eu colocaria esses 4096 na largura e uma altura diferente, tá bom? Mas desse tamanho eu não consigo fazer. Enquanto tá rolando, dá uma olhada nisso daqui. O nosso uso de memória tá lá no topo. Então, essa é a nossa limitação aqui no Tile Diffusion. E agora sim, finalizamos nosso último upscale aqui com o Tile Diffusion. E você vê, ó, essa daqui é a imagem que a gente tinha anterior, né? E a nossa nova imagem. A gente teve um pouquinho mais de reimaginação, apesar de ter colocado apenas 0.35, né? Esse foi o nosso resultado final. Beleza? Agora eu vou organizá-lo aqui. Seleciono todo ele. Add Group. E beleza. Já temos aqui nosso Tile Diffusion. E certo, esse daqui foi o nosso último método de upscale que a gente fez, beleza? E agora vamos para algumas considerações finais.